Jornal Futura está de volta. Os preparativos para a Copa de 2014, as melhorias na área social e a economia em crescimento colocam o Brasil em evidência no mundo. Nesse contexto do Campeonato Mundial, dos 50 anos do golpe militar e do ano de eleições, o Canal Futura e a organização holandesa Local Mondial criaram o projeto Brasil Além, com o intuito de promover um intercâmbio entre jovens alunos dos cursos de jornalismo. O projeto reúne estudantes de diferentes partes do Brasil e da Europa para discutir os mais variados temas relacionados ao país e realizar em conjunto uma série de reportagens que você vai poder acompanhar ao longo do ano aqui no Jornal Futura. Na primeira matéria, produzida por esses estudantes, você vai acompanhar a situação dos haitianos que se encontram em Brasileia, no Acre, num abrigo que foi fechado no início do mês de abril. Desde 2010, a cidade se tornou o ponto de chegada de um fluxo crescente de imigrantes haitianos depois que o país foi devastado por um terremoto. Essa primeira produção do Brasil Além foi realizada com a parceria da TV Aldeia. Sem nenhum sinal de recuo, o fluxo de imigrantes haitianos continua a aumentar neste abrigo temporário na cidade de Brasileia, no Acre. Inaugurado em 2010 para servir apenas 300 pessoas, o abrigo agora atende 1.500 imigrantes que aguardam documentação oficial. Após fortes chuvas, o Acre ficou isolado do resto do país, devido ao bloqueio das rotas terrestres, tornando as condições de vida desesperadoras. Eu tenho 43 anos, vou a cumprir 44. Eu nunca he vivido junto com tantas pessoas. Outra pessoa tampouco não ha vivido assim. Quando uno empieza a vivir lá junto assim, um desastre, um desastre. Quando eu cheguei aqui, eu era um homem forte, gordo, y ve cómo está mi situación, flaco, con gripe, fiebre, no hay ayuda médico. Cuando yo llegué en este refugio, yo mismo me muevo la cabeza, yo decía que, como decían allá, no era así, porque uno está viviendo aquí, ni un animal vive como nosotros vivimos aquí. O Brasil começou a oferecer vistos de trabalho completos para os haitianos após o devastador terremoto de 2010. Desde então, cerca de 20 mil imigrantes passaram por Brasileia. O governo do estado diz ter gasto 10 milhões de dólares no financiamento do abrigo. Reclamações são normais. Normais de todo e qualquer imigrante. Ele já vem estressado, ele já vem numa longa luta de muito sofrimento, de uma viagem muito cansativa. É claro que não tem como 8 banheiros dar conta de 1.500 pessoas. Não é possível. Porque nós não estávamos preparados para isso e nem tínhamos essa tradição de imigrantes por essa região. Isso é um fato novo. Nós estamos começando a conviver com isso. Uma das propostas do governo é um novo espaço designado para mulheres e crianças, mas a ameaça de encerramento paira sobre o abrigo e as queixas da população local começam a causar atritos. O diretor do abrigo, Damião de Mello, quer desviar os haitianos para longe de Brasileia. É o governo brasileiro fazer isso que ele está tentando fazer, orientar o haitiano que não venha, e o migrante de maneira geral não venha por aqui. Ele vai lá e pega o visto de trabalho e venha direto, porque ele vai cair lá em São Paulo, lá em Santa Catarina, lá no Paraná, lá no Rio, aonde ele vai, porque ele vai fazer um percurso do Haiti até chegar a São Paulo, por aqui, uma média de 10 mil quilômetros. E quando ele pode fazer direto, diminui, ele pode fazer em 3 mil, não tem o número exato, mas eu acho que deve ser uma média de 3 mil quilômetros no ar. E agora, comigo aqui no estúdio, Diana Tomás, que é mestranda em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, acabou de retornar do abrigo em Brasileia em fevereiro e conversa com a gente sobre o fluxo migratório dos haitianos no Brasil. Você também pode participar dessa conversa, o nosso contato está aí na sua tela, por favor, ligue ou mande a sua mensagem pelo @Canal Futura. Bem-vinda. Obrigada. Bom, a gente está vivendo uma situação bastante crítica, né, da imigração. Você recentemente, junto com um outro pesquisador, escreveu um artigo chamado Brasileia, Brasília e Brasil nas Margens, fazendo críticas sobre esse recebimento, né, essa forma de recebimento no Brasil. Mas é justamente o acesso por terra o único motivo de Brasileia ter se tornado essa porta de entrada dos haitianos? A questão do acesso por terra é importante porque esse acesso por terra é feito de maneira que a gente considera irregular,
né, esses migrantes vêm sem a documentação, justamente pela dificuldade de obter a documentação, o visto para a chegada ao Brasil, lá no país deles de origem, que é o Haiti. Então eles recorrem a essa rota, que é feita por atravessadores, é feita de maneira ilegal, é feita e envolve uma série de violências e chamados coiotes. Exatamente, que a gente chama de coiotes. E, enfim, é uma via em que eles gastam muito dinheiro, em cerca de 3 mil dólares para fazer essa viagem, sujeitos a uma série de extorsões e violências no caminho. E, enfim, a gente tem que pensar por que eles optam por essa chegada ao Brasil, ao passo em que o governo brasileiro concede vistos para eles virem diretamente do Haiti para o Brasil. E aí, essa inclusive é uma questão que eu perguntava muito aos haitianos quando eu estive lá no abrigo em Brasileia, né, por que vocês optaram por essa rota, se há um caminho regular, né, que vocês podem ter acesso ao visto no próprio país de origem. E aí que vem a questão, né, muitos reclamavam ou constatavam que o acesso a esses vistos é complicado pela questão burocrática, a documentação exigida aos haitianos para conseguir vir para cá regularmente, através do visto, é difícil acesso para grande parte da população haitiana. A gente está falando de visto, comprovante de residência. O que é um contrassenso, num país que está devastado por um terremoto. Exatamente. Muitas pessoas sem moradia regular, vai lá se dizer de uma documentação que comprove, né, residência. Também é exigido o comprovante de que a pessoa não tem antecedentes criminais, outro documento de difícil acesso e um passaporte atualizado. A taxa que eles têm que pagar para vir para o Brasil com esse visto é de 200 dólares, então se a gente for tentar contabilizar, os gastos que eles teriam que incorrer para vir regularmente seriam inferiores aos 3 mil dólares que eles pagam para vir irregularmente. Na verdade, o problema é a burocracia mesmo. É a dificuldade de acesso. E assim, muitos migrantes também, e essa é uma informação que deveria ser averiguada, que a gente não tem uma comprovação, mas muitos haitianos falavam também da existência de uma rede de corrupção na embaixada, da necessidade de você ter... Embaixada do Brasil no Haiti. Lá no Haiti. Da necessidade de conhecer alguém de influência lá dentro para conseguir a obtenção dos vistos, que inclusive costumam demorar bastante, tem uma lista de espera, demora muito para conseguir ser emitido. Então, da possibilidade, da existência dessa rede de corrupção que exigiria influência e somas maiores do que a taxa de 200 dólares. A gente tem uma pergunta do Jonas, de Três Rios, do Rio de Janeiro. Obrigada, Jonas, pela sua participação no Jornal Futura. Ele pergunta se qualquer cidade brasileira pode receber imigrantes, em especial os haitianos. Claro, poder pode, né? E seria uma situação muito boa se diferentes cidades do Brasil tivessem a capacidade e a estrutura para, de fato, receber esses migrantes, se eles não tivessem que ficar lá tanto tempo em Brasileia e, bom, agora em Rio Branco e também estão sendo enviados para São Paulo. Mas o que a gente verifica é que não é tanto a questão de poder ou não, é a questão da capacidade de acolhida dessas cidades, né? O discurso do governador do Acre é muito de que o estado de São Paulo é o mais rico da federação, o município é um município, né, muito acostumado a receber migrantes, que tem uma política municipal migratória, mas ainda assim a gente vê os déficits em termos nacionais da questão da acolhida e integração dos migrantes. O fato de a gente não ter uma política e um plano nacional de fato para acolher esses migrantes, mesmo numa cidade como São Paulo. Então, poder pode, São Paulo pode, o Rio de Janeiro pode. O problema é a falta de estrutura que a gente tem para acolher essas pessoas. Bom, se tem dados aí de que na última semana o governo de São Paulo está tentando acelerar a aprovação de carteira de trabalho, enfim. Mas esses haitianos estão sendo encaminhados muito para a construção civil e para trabalho em frigoríficos. Como é que fica a condição de trabalho dessas pessoas? Exatamente. Pelo que se tem de experiência já, que estão no Sudeste e no Sul do país. Claro, essa é uma questão, outra questão muito preocupante, né? E enquanto eu estava lá em Brasileia, eu pude perceber isso, que o principal meio de saída e de integração desses migrantes no país é via contratação por empresas, né? Então, essas empresas que têm contratado os haitianos são justamente os setores que você mencionou, a agroindústria da carne, esses frigoríficos e a construção civil, que buscam justamente nos haitianos uma mão de obra barata. E a mão de obra haitiana é, de fato, muito barata. Comparada à chinesa, ela chega a ser mais barata ainda. Então, a expectativa das empresas é de uma mão de obra barata, dócil, que vai ser empregada nesses setores. E aí a gente já tem denúncias de condições de trabalho análogas à escravidão, condições de moradia e de trabalho degradantes. Então, é outra problemática. Se a gente não tem uma política de acolhida e ela fica na mão das empresas, a gente tem que estar atento para as condições de trabalho. Diana, com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Tá, obrigada por hora pela sua presença aqui. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. A gente continua com o Jornal Futura depois do intervalo. Até já.